Oi, gente. Estar aqui não é fácil não, viu? Olha, pastora, não faz essas palmas para mim. Uma pregadora dessa já nata nem precisa, né? Mas é um desafio, né? Quando os pastores nos colocam aqui, porque nós temos muito temor ao Senhor, né? Não é por nós, é porque quando subimos aqui sabemos que representamos Cristo. E aí me bate tremor, temor, tudo. Eu estava ali, André, ore por mim, que eu fico orando. Mas assim, eu sei que o Senhor é que vai estar aqui nesse lugar, amém? E assim, nós tivemos aí essas séries, né, sobre a oração. E como foram poderosas, porque a pastora Cristiane, né, trouxe você ter sensibilidade, você já alcançar as bênçãos que já foram liberadas, as batalhas espirituais, quantas coisas a gente já aprendeu. Né? E Ingrid mesmo, meu Deus, trazendo a igreja para orar, né? Levantando intercessores. Então assim, hoje, né, Deus colocou no meu coração, pode colocar aí o slide, orar para alcançar uma geração. E assim, uma geração não é só sua família, eu já quero dizer isso, porque às vezes a gente pensa logo o quê? Pai, mãe, filhos, esposo, não é só isso, né? Mas assim, antes da gente começar mesmo, essa semana eu estava estudando, pesquisando, e aí você sabe que hoje a internet, quando você começa a pesquisar algumas coisas, a inteligência, né, artificial começa a liberar assuntos sobre aquilo ali. E aí essa semana eu recebi no Instagram um textozinho de um pastor, acho que é John Piper, o nome dele. Estou certo? Piper? John Piper. E aí, eu fiquei muito impactada, porque ele fez uma pergunta, né, para a igreja, e eu disse, meu Deus, essa ideia não vai ser minha, mas como estava um assunto que a gente estava falando sobre oração, né, eu vou imitá-lo, né, eu vou trazer aqui e vou mostrar a vocês, porque eu fiquei realmente impactada com a pergunta que ele fez, né, e a resposta que foi dada. Pode passar. Gente, ele fez uma oração para o ChatGPT. Quem aqui sabe o que é ChatGPT? Quem usa? E aí, esse John Piper fez o seguinte: por favor, componha uma oração de 20 segundos em louvor e adoração à glória de Deus. Ele fez essa pergunta ao ChatGPT. ChatGPT é inteligência artificial. E olha só, né, o que o ChatGPT colocou. Senhor Deus, Pai de infinita glória, nós te exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Louvamos a tua graça, que nos alcança com amor imerecido e renova nossas forças dia após dia. Tu és digno de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração. Que a luz da tua graça brilhe eternamente em nós, para que sejamos testemunhas do teu amor. Glória a ti para sempre, ó Deus. Amém. Eu queria fazer uma pergunta a vocês, que foi essa pergunta que ele fez. Isso é uma oração? Respondam aí. Isso é uma oração na mente de vocês? E não é uma oração, né? Isso não é uma oração pelo fato de que oração precisa ser real. Você precisa sentir estar se relacionando com Deus. E eu fiquei impactada porque se uma pessoa lesse isso, decorasse, você iria dizer, que mulher de oração. Que homem de oração. Porque não são bonitas palavras? Meu Deus, quando eu li aquilo, eu fiz, meu Deus, até eu fiquei sem saber se aquilo ali realmente é uma oração ou se era um computador, uma máquina, né, falando. E, na verdade, gente, o intuito aqui não é condenar você a usar essa ferramenta. Mas o intuito aqui é porque, às vezes, nós estamos um ChatGPT. Nós estamos umas máquinas nas orações. A gente está orando e aí olha para o irmão lá ou para a irmã e faz, meu Deus, eu quero ser igual àquela pessoa ali.
porque são palavras bonitas, oratórias bonitas, frases bonitas, mas não tem nada de oração. Não tem vida com Deus, não tem profundidade. É tudo superficial. E dá para perceber que engana, né? Então, quando eu li isso aqui, eu disse, meu Deus, isso não é. Porque lá em Mateus 15:8, diz o seguinte: este povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está distante. Esse povo que me honra com os lábios, com máquinas, mas o seu coração está distante. Isso nos faz refletir sobre esse texto. Por quê? Porque às vezes nós estamos como máquinas em orações. Nós não estamos sentindo o que estamos orando. Não estamos contemplando a graça de Deus. Não estamos contemplando a glória do Senhor. E a gente começa a andar sobre isso, né? Mas nada que assim, isso não quer dizer que você não possa usar como instrumento de organização, de bênção, de tema. Ontem mesmo a gente estava usando, não foi, pastora? Para dar ideias. Mas não profundidade, não pegar isso e fazer uma pregação. Não pegar isso e fazer trabalhos escolares, né, que o pessoal usa, né, professor? E hoje em dia estão fazendo isso. Então, assim, esse intuito que eu coloquei aqui é porque isso me chocou, porque às vezes nós, seres humanos, estamos assim, né? E nós devemos ter vida de oração para poder transbordar e alcançar os nossos. Às vezes nós não alcançamos nossa geração porque nós estamos sendo máquinas com o Senhor. Nós estamos, na verdade, fingindo ser crente, né? Orando palavras bonitas. Então, assim, o primeiro tópico que eu coloquei aqui, nossa geração não se trata somente da nossa família. Talvez essa é a que a gente mais, vamos dizer assim, sinta, né, o amor de orar na questão de que você quer ganhar seus filhos, seu marido, seu pai. Mas o primeiro tópico que eu coloquei aqui, pode passar, é orar, né, pelos os seus amigos. Quem aqui ora para os seus amigos? Colegas de trabalho. Também é um tipo de amizade, né? Não é tão profundo, mas você convive com essas pessoas. Então, assim, se lá em Provérbios 18:22, diz assim: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Gente, se tu tem um amigo que ele é mais chegado que irmão, como é que tu não apresenta a eternidade para esse amigo? Como é que você não dá uma vida segura para esse amigo? Uma identidade de filho para esse amigo? Como é que você não sente vontade de revelar Jesus que está dentro de você e que vai transbordar, e você não sente vontade de trazer esse amigo? Às vezes você não tem fé nem para chamar esse amigo para a sua célula. Eu não vou chamar, não. Eu gosto meu amigo, mas não vou chamar, não, porque talvez eu vou receber logo um não. Ou então para a igreja. A pastora estava falando aqui, nós vamos ter 3 cultos. Já estamos com 3 cultos, né? E essa igreja aqui, né, não é do pastor Marco, pastora Cristiane, é de Cristo. E Ele quer ver isso aqui lotado, né? E você tem realmente amado seus amigos ao ponto de querer compartilhar a eternidade de Cristo com eles? Tem convidado eles para a igreja, tem convidado para a célula, para de repente orar também com ele. Então, assim, se você não consegue fazer isso, meu amigo, eu imagino que você não seja um crente 007. Tem crente 007 aqui? Levante a mão não, em nome de Jesus, viu? Porque você não deve ser um crente que ninguém sabe que você é crente. Porque às vezes nós estamos assim. A gente vem para a igreja, a gente vai para a nossa célula, a gente é uma bênção, a gente ora na célula, na igreja, mas às vezes o pessoal do seu trabalho não sabe que você é crente. Quem é aquela pessoa? Aquela pessoa é crente, é? Nem um testemunho bom você está dando, porque eles não reconhecem Cristo em você. Então, na verdade, você pode, né? Você pode pegar as oportunidades, né, e declarar Cristo através de oração. Sabe como é que você declara Cristo através de oração na vida das pessoas? É orando por elas.
Eu, na verdade, eu sou muito assim. Eu estou agora, tá? Mas antes eu não era, não. Mas hoje eu não perco a oportunidade de orar no meu trabalho. Pelos meus colegas, né? Porque teve uma vez mesmo que, acho que foi faz uns 15 dias. Eu cheguei no trabalho e uma colega estava muito triste. E se você convive todo dia, você sabe se a pessoa está, né, feliz, se não está bem. E aí eu perguntei a ela, eu disse, fulana, por que tu está triste? O que é que aconteceu? E aí ela disse que o pai dela estava para passar uma cirurgia cardíaca, que estava com suspeita de infarto. E aí eu disse, certo, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Isso estava, minha gente, no meio de uma recepção. E eu não chamei ela para um cantinho, não. A oportunidade era ali. E eu disse, vamos orar. Porque se tu crê que Jesus pode curar teu pai. Tu crê que Jesus pode, de repente, se o Senhor quiser curar, Ele vai curar. Mas também se Ele quiser agilizar e usar os médicos para fazer a cirurgia, Ele pode fazer. Tu crê nisso? Creio. Pois vamos orar. E eu, naquele momento ali, em oração, eu declarei o Senhor. Em oração, eu disse, olha, Jesus pode curar o teu pai. Né? Lá em Mateus 10:32, ele diz assim, quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Às vezes você pensa que isso é só você vir aqui na frente. Eu venho aqui e vou entregar a minha vida ao Senhor, né? Senhor, eu entrego minha vida a Ti, confesso. Deus, eu quero viver uma vida contigo, escreve meu nome. Você faz a oração de entrega. Mas você acha que confessar Jesus é só você vir aqui na frente? Não é. Confessar Jesus é você chegar no seu trabalho, ver uma pessoa que não está muito legal e dizer, posso orar por ti? Através de uma oração, você estará confessando Jesus através daquela oração para aquela pessoa que não o conhece. Então, assim, essa frase aqui não é só... O primeiro passo é você vir aqui, entregar a sua vida ao Senhor. Mas você pode confessar diariamente Jesus. Eu não perco a oportunidade, né? Eu estou aplicando umas injeçõezinhas numa criança. Eu sou enfermeira. E aí, todo mês, ela vai na minha casa para eu aplicar essas injeções. E aí, a mãe dela é minha amiga... E aí a gente conversando tudinho, aí quando foi na segunda aplicação, eu disse assim, ô tia, vê só, vamos orar antes da gente começar essa trajetória, porque é coisa de, tipo, mais de anos, que ela vai ter que ficar tomando todo mês, né? Aí eu disse, tu sabe quem é Jesus? Aí ela disse, certo, é uma criança, tá, gente? Aí eu disse, vamos orar para que Deus te cure. Se o Senhor te curar, amém. Mas também, se o Senhor quiser que a tia te dê essas medicações, vamos fazer que tu não sinta nada. Tu não vai sentir uma dor. E aí a gente vai, toda vez que tu vir para cá, tu vai vir feliz da vida. Amém? Amém. Aí a gente orou, a mãe dela chorou, ela chorou, eu chorei, todo mundo chorou. E aí depois, o que foi que eu fiz? Confessei o Senhor ali. Através daquela oração que eu fiz, confessei Cristo. E aí, todo mês, já faz mais de 6 meses que eu dou aplicação a essa menina. E aí, teve um mês que eu não pude. Eu acho que eu estava em Recife. E outra pessoa aplicou. Aí, quando foi no outro mês que ela voltou para mim, ela disse, tia, doeu a injeção que eu tomei, que eu não tomei contigo. Eu disse, era porque foi Jesus. Naquele dia a gente orou para Jesus não doer, tia. Ela fez, é mesmo, tia, foi Jesus. Eu disse, é Jesus que faz não doer. Então isso eu apresentei quem para aquela menina? Jesus. Que Jesus pode tirar a dor dela, que Jesus pode fazer ficar mais leve, que Jesus pode fazer aquilo ali ser muito legal. Ela chega lá rindo. A bichinha chega lá na minha casa rindo. Tia, qual vai ser hoje? E aí, como é que vai ser? Porque toda vez que a gente vai aplicar a injeção, eu digo a ela que ela pense numa coisa que ela gosta. Então, assim, gente, isso é confessar o Senhor. Amém? Então, você não pode ser um crente que as pessoas não sabem quem é você. Né? Então, uma das... né? Sim. Aí você pode estar pensando, mas Cláudia, eu não trabalho. Eu não tenho como fazer isso. Você está falando no seu campo de trabalho. Mas deixa eu te dizer, tu tem vizinhos?
Tu pode estar orando ali no teu secreto e pedindo ao Senhor: Deus, me mostra algum vizinho. Mostra algum vizinho que está precisando. Porque Deus, Ele pode. Tem um vizinho lá pedindo socorro, clamando por uma salvação ali, em uma situação. Se tu estiveres no teu tempo sós com o Senhor, ali Ele pode revelar aquele vizinho. E aí tu vai lá com um bolinho, um cafezinho, né? E diz: olha, eu trouxe aqui esse bolinho para tu. Mas antes eu queria orar por ti. Isso também, gente, é confessar ao Senhor. É diariamente, é todos os dias. Seus amigos no trabalho, com os vizinhos, para as mulheres que não trabalham, ou se tiver algum homem que não está trabalhando. Isso é diariamente. Amém? Então, uma das maiores demonstrações que você apresenta a Cristo para os seus amigos é através das orações. Não só no secreto. Começa no secreto, orando, pedindo a Deus: Senhor, mostre. Você pode até orar: Deus, mostre alguém. Depois, no secreto, você expande para uma ação. Você precisa, né, ser ousado e corajoso, ir lá e orar para quem Deus botar na sua mente. O segundo tópico que eu coloquei aqui: como alcançar uma geração que não é só família, mas também inclui, né? Pode colocar, orar pelos familiares. Quem aqui ora pelos seus familiares? Orar pelos seus familiares. Eu queria que a gente lesse esse texto. Quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor na hora me lembrou desse texto. Lá em Lucas 16, de 27 a 31. Eita. Deixa eu abrir aqui no celular. Aqui. Pode abrir aí, quem tiver com a Bíblia. Lucas 16, 27 a 31. Ele respondeu: então, eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Falem, 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: ele tem Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Gente, isso não é forte? Sabe o que é que está aqui? Isso aqui Jesus estava falando de uma parábola, né, do homem rico e Lázaro. Lázaro era um mendigo, né? Ele nessa terra aqui ele era um mendigo, um homem pobre. E quando Lázaro morreu, ele foi recolhido, né, para junto de Abraão. Quando o rico morreu, ele foi recolhido também, mas não foi pelos anjos do Senhor. Ele foi para o Hades, né? E quando ele chegou lá, gente, inferno existe, né? A gente não fica falando na igreja direto, inferno existe, porque a gente fala mais de Jesus, né? A gente não tem que estar falando disso, mas existe, né? E nessa hora, quando Jesus fala isso aqui, o homem lá, o homem rico, ele estava queimando, no tormento. E ele não queria que a família dele também fosse para o mesmo lugar que ele estava. Nós começamos a ler aqui, ele tinha quantos irmãos? 5. E ele disse: avisa meus irmãos, desce lá e avisa que aqui é tormento, né? Só que não pode isso. E aí Jesus disse: se eles não estão escutando, os profetas, Moisés, todo mundo que está lá avisando, ele não escuta? Nem que eu ressuscite um morto, ele não vai escutar. Se ele não escuta vivo, vai escutar um morto. Gente, isso é para os tempos de hoje. Porque a igreja fala que isso também existe, né? Tem esse lugar, mas também ninguém está preocupado se seus familiares para onde vão.
Tem crente que está preocupado, não, eu estou salvo, eu tenho uma salvação, então eu não tenho que me preocupar com meus familiares. E nós devemos, esse texto, quando Deus me lembrou aqui, né? Jesus, ele estava sendo bem claro, ei, não tem mais o que fazer, depois não tem mais o que fazer, selou, morreu. Então, o que a gente tem que fazer para os nossos familiares é hoje, né? Como é que você tem apresentado Jesus para os seus familiares? Não existe mais aquele evangelho que você coloca uma caixa de som e fica falando do inferno e fica gritando, venham para a igreja. Não existe mais isso. Existe, né, pastor? Existe. Existe, mas a gente não tem mais essa cultura. A igreja não está mais ganhando as pessoas por medo, né? É você, dentro da sua casa, sendo testemunha de Jesus. Então, você tem orado realmente pelos seus familiares, por quê? Eu coloquei aí 3 coisas para você, pode passar. Eu coloquei 3 coisas que você precisa, é orar, escutar a direção de Deus, orar, escutar a direção de Deus e agir. Gente, tem pessoas que só oram. Ah, mas eu tenho orado tanto, tanto, e nada muda. E você só fica nesse ponto. Você não escuta a direção do Senhor para o que fazer e você também não age. A gente está liderando agora os adolescentes, eu e meu esposo, e muitas mães, né, não é uma nem duas, tá, gente? Até porque pode ser que esteja algum aqui e fica dizendo, eita, sou eu. Não. Muitas mães, desde que a gente começou, né, elas me procuram para aconselhamento mesmo, para perguntar, olha, eu tenho orado tanto pelo meu filho, adolescente, e não muda, ele não muda, né? E eu fico olhando, certo? Eu oro dia e noite, jejum, e aquele menino, meu Deus, me dá muito trabalho. Aí depois, eu fico pensando, meu Deus, essa mulher inspira o filho na oração. Essa mulher está escutando os comandos do Senhor. Essa mulher está agindo para ganhar o filho dela para Jesus. Porque tem gente que só fica orando, mas não escuta o que Deus está falando, e também não age. Você para ali, não tem boas atitudes, não dá um bom testemunho em casa, não inspira seu filho. Então você não vai sair do canto. E às vezes eu escuto aquelas mães, eu fico, meu Deus, tenha misericórdia. Porque ela vai continuar orando. E o joelho vai doer. Porque ela não está mudando as atitudes dela. Ela não está inspirando o filho dela, né? E eu queria contar assim, um breve testemunho. Eu sempre digo aos meninos, né, os meus filhos, que olha, quando a gente vai pregar, a gente fala a gente, né? Então, eles são citados. Eu lembro que quando foi, Deus ele me deu essa direção. Eu estou colocando aqui o que eu pratiquei, gente. Quando Deus me deu essa direção de orar, ser sensível a escutar o que Deus estava querendo e agir. A partir do momento que eu agi, eu comecei a ver os frutos do Senhor. Isso eu vou contar o meu testemunho, mas você vai ter o seu, e você colocando em prática, o Senhor vai fazer da mesma maneira. Eu lembro que quando minha filha estava para entrar na adolescência, ela tinha por volta, eu acho que 12, ia fazer 12. Meu Deus, foi o caos da entrada da adolescência. Ela não era convertida, né? Ela não era convertida. E aí, eu disse, meu Deus do céu, né? Como é que eu vou apresentar Jesus para ela? E assim, tiveram muitas coisas que eu não vou citar, mas eu lembro de que eu fui para um quarto uma vez, e eu orei. E eu disse, Deus, eu não estou mais aguentando. O negócio está pesado para mim, né? E foi oração de lágrimas mesmo, sabe, gente? Eu estava orando em lágrimas mesmo, me dizendo, Deus me dê estratégias para eu te apresentar, para eu apresentar Jesus para minha filha.
E eu lembro que nesses dias que eu estava entrando em oração, escutando a voz do Senhor, e eu lembro que Deus, isso eu estava orando e meditando, escutando. E eu lembro que Deus, Ele me deu. Minha gente, eu tenho um diáriozinho que eu anoto tudo. E eu anotei as minhas queixas, todas. Todas as minhas queixas eu comecei a anotar. Eu não estou aguentando isso, tá pressão para mim, Jesus. E depois, eu comecei a anotar as coisas que Deus começou a me dizer no meu ouvido. E aí Deus começou a soprar, certo? Escutei, filha, agora me escuta. Tu não está aguentando? Tá bom. Comece a fazer isso. Comece a ser mais intensa dentro da sua casa. Comece a buscar mais. Comece a servir mais. A mim servir mais, servir o Senhor. Comece a inspirar mais sua filha. Aí agora, você vai sair desse quarto e você vai agir. Gente, e eu tenho anotado, viu? Cada passo que eu fui agindo. Quando eu saí do quarto, eu fui lá, comecei a fazer tudo que Deus estava me falando com Letícia. Eu estou citando ela porque ela entrou, a gente sabe que tem aquela fase que entra na adolescência, né? E aí Deus começou a me dar todas as direções. Eu não estava inspirando minha filha. Eu não estava buscando como eu deveria o Senhor. Na verdade, eu não estava representando tão bem Cristo. Então, ela não estava se espelhando em mim, né? Então, isso Deus começou a despertar na minha mente. E eu lembro que Ele me fez também promessas nesse escutar, nessa sensibilidade que vocês precisam entender. Orar, escutar a voz de Deus e agir. E Ele começou a me dar estratégias. E começou a dizer, se você fizer, Cláudia, vá seguindo assim, vá fazendo isso. E eu fui fazendo. E Ele me deu a primeira promessa. E Ele disse, olha, foi quando veio aquela questão da liderança de adolescente também. Veio tudo nesse contexto. Deus começou a gerar no meu coração. A gente foi para Fortaleza. Eu não vou citar o testemunho porque é longo. Mas eu lembro que foi nesse contexto. Deus começou a queimar a liderança de liderar adolescentes. E aí, Deus disse assim. Eu disse, Deus, eu não vou aceitar uma liderança de adolescentes onde minha filha não é convertida. Eu não vou, Jesus. E eu lembro que quando Deus gerou no meu coração, eu demorei 1 ano para aceitar. A pastora não foi a pastora, Cláudia. E eu orando. E eu disse, Senhor, não vou. Eu quero a minha filha para ti. E aí, nesse escutar Jesus, eu lembro que Deus disse assim, aceite. E eu vou cumprir minha promessa com você. Antes de você e seu esposo assumir a liderança dos adolescentes, eu vou encontrar o coração dela. Gente, exatamente assim se cumpriu. Eu lembro de um culto, era pastor Misael, né? E eu não chamei Letícia, porque eu cansava de chamar. E ela dizia, não. Eu dizia, Letícia, levanta as mãos para adorar o Senhor. E ela dizia, não. E eu Deus, tenha misericórdia de mim. Letícia, levanta essas mãos. Tinha hora que eu pegava as mãos dela. Não façam isso. Mas era o desespero de ver um filho realmente encontrar a Deus, né? E eu lembro que ela não queria saber de Jesus. E nesse dia, eu não chamei. Eu estava sentada ali, eu só vi ela indo lá na frente e entregando a vida. E aí, fui para onde? Para o meu tempo com o Senhor. E eu disse, Deus, tu cumpriu? Agora eu vou cumprir o meu. Eu vou realmente, né, aceitar e liderar. Não é que eu fiz uma barganha com Deus, mas é porque eu queria minha filha para Cristo e eu queria representar. Eu queria realmente liderar os adolescentes, mas minha filha convertida. E eu lembro que o Senhor, Ele cumpriu isso. Então, gente, esse é o meu pedido. Qual é o seu? O que é que você tem orado e não tem saído do lugar? Porque às vezes você está orando, mas você também não está escutando o Senhor e não está agindo. Então, qual é o seu pedido de oração? O que você tem gastado o seu tempo com o Senhor? Agora eu vou para outra pergunta.
tu tem agido? Tu tem saído da tua zona de conforto? Porque tu precisa sair da tua zona de conforto, fazer o que Deus está te pedindo, porque Ele vai falar contigo na oração, e agir, e alcançar tua família. Porque tu não quer ver tua família perdida. Tu queres levar a salvação para tua família. Tu quer que teu pai, tua mãe, teus filhos, teu marido, teu pai, teus primos, tua família em si conheçam o que você também está vivendo. Viva também o que você está vivendo. Olha, eu sou o tipo da pessoa seguinte. Eu entendi que Deus ele trabalha comigo assim. Eu oro e digo, eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Tu queres fazer o quê? Se para ganhar minha filha para Jesus, eu fui e abri aqui. Eu não, né? Eu e André, nós estamos aqui como instrumento de Deus para liderar adolescentes, assim eu fiz. Porque eu lembro nitidamente, na época que a Letícia estava nessa fase, ela dizia assim para mim, eu não quero mais ir para a igreja. Eu não quero mais ir para essa igreja, mãe. Essa igreja não tem nada para mim, só tem velho. E eu dizia, meu Deus do céu, não fale isso, Letícia. Eu me lembro que eu corria atrás da pastora Cristiane. Pastora, minha filha quer sair daqui, disse que tem outra igreja, que lá tem coisa de adolescente, e que ela disse que está indo para lá. E eu não quero não, pastor. E ela disse, vai orar. Ora, apresenta amigos para essa menina. E eu disse, meu Deus do céu. E ela dizia, eu não vou ficar lá, eu não tenho amigos, não tenho adolescente, não tem nada voltado para o adolescente. Só que eu estava o quê? Orando. E aí Deus disse, certo, se não tem, seja você. Comece. Oi? Exatamente. E assim, eu lembro que realmente, assim, quando eu disse, meu Deus do céu, né? Como é que vai ser isso? Ela quer sair daqui. Deus disse, certo, então você vai ser o canal para eu encontrar sua filha e você também, para ela permanecer. Gente, eu não tive medo. Tive, mas não tive. Tive muito medo, porque eu não sou mais nova, né? Mas assim, eu disse, Senhor, se tu estás dizendo, eu vou obedecer. Eu vou fazer. É para alcançar minha filha, amém. E aí assim tudo começou. Então assim, eu sou o tipo de pessoa que se Deus quer usar, você também tem que ser assim. Você está orando, Deus, fale comigo, eu estou orando por isso. Mas Deus vai te usar para alguma ação. Qual vai ser a ação? Tu vais dizer, Senhor, eis-me aqui, vou cumprir. Ou tu vai ficar lá esperando as coisas cair. Esse eu dei o meu exemplo. Qual é o seu, meu irmão? Eu não tenho medo, olha, eu quero alcançar minha família. Eu tenho família que mora nos Estados Unidos. Eu quero nem saber. Se Deus disser, vai para lá, que eu vou alcançar tudinho. Meus sobrinhos é tudo americano, meus irmãos, eu tenho todo mundo americano. Se Deus disser, Cláudia, arruma as malas, vai-te embora, que tu vai ganhar tudinho, eu vou. Porque se for para alcançar a minha família e eu ser um canal de bênção, instrumento de Deus, eis-me aqui, Jesus. Qual é o seu? Como é que você vai agir para ganhar? Eu só digo uma coisa. Orar é o primeiro passo. É o primeiro passo fundamental, primordial, mas é o primeiro. Vai depender de você o restante. Amém? Então, assim, eu realmente estou muito feliz. Deus fez grandes coisas através da minha filha. Hoje, Letícia é uma bênção, né? Não é porque eu estou aqui na frente dela, mas ela realmente, hoje, ela está uma menina convertida. Nós temos Daniel também, que está criança ainda, não conhece o Senhor ainda, mas nós estamos ali. Está sendo mais fácil. Por quê? Porque Deus já deu estratégias, lembra? E aí a gente já está praticando. Todos os dias, Daniel, eu faço questão de deixar a minha porta aberta. Para ele ver todos os dias de manhã. Ele entra no meu quarto. Oi, mãe. Que ele vem dormindo ainda. Oi, mãe. Beijo, benção. Aí me dá um beijo. E eu lá. Estou no meu tempo, Daniel. Aí ele faz. Eu sei. Está conversando com Deus, né? É. E ele vê isso todos os dias.
Então, eu creio em nome de Jesus que vai ser até mais fácil, porque nós já estamos apresentando Cristo para ele diariamente. Ele vê diariamente isso. Ele tem 2 amigos também muito fervorosos, que é Josué e João Pedro. Esses 2 amigos, meu Deus do céu, eles apresentam Cristo a Daniel todos os dias. Eles foram dormir lá em casa um dia desses e eu deixei, né? Eles ficaram a madrugada lá buscando o Senhor. Aí daqui a pouco, no outro dia, Daniel, manhã, olha, eu não quero ir para o inferno. Aí eu disse, por que, menino? Tu não vai para o inferno, menino? Não, porque Josué, meu filho, e João Pedro, começou a falar de um negócio lá de Apocalipse. Disse que o mundo vai acabar e quem não crê em Jesus vai para o inferno. Aí eu disse, meu Deus, Daniel, calma. Ele ficou quase um dia todinho sem dormir. E ele disse, eu sou crente, viu, manhã? Manhã, você está entendendo que eu sou crente? Aí eu disse, eu sei, Daniel, você é crente, meu filho. E ele, porque eu disse que André foi explicar Apocalipse para ele. Foi explicar, por favor. E eu disse, meu Deus do céu. Aí eu disse, Josué, meu filho, que aula de teologia foi aquela? Aí ele disse, não, ele entregou a vida ao Senhor. 2h da manhã, estava Daniel entregando e confessando Jesus como Cristo. Eu disse, amém, amém, Jesus. Mas o meu filho passou uma semana sem dormir, né? Mas tudo bem, amém, né? Mas assim, são amigos de Deus e eu sei que está revelando o Cristo ali da maneira deles, né? Mas assim, ele está rodeado tanto por a gente como por amigos, como a gente também inspira ele. Então isso é mais fácil você converter. Mas pais que não inspiram, gente, se você não inspira seu filho, me perdoe. Você está matando a fé dele. Se você não orar pelo seu filho é uma coisa, amém. Mas e depois? Ele vê você realmente transformado em casa? Porque se ele não vê, misericórdia. Né? Eu fico muito feliz porque, por exemplo, Letícia, ela mesmo fala, mãe, eu quero ser líder de célula. E eu digo, então eu estou inspirando. Porque se liderar fosse chato, fosse ruim, fosse terrível, ela dizia, Deus me livre que eu não quero isso. Minha mãe só vive louca. E ela disse, eu quero ser líder quando é, né? Quando é, e está lá se preparando. Então você precisa inspirar seu filho. Às vezes seu filho não quer saber de Jesus por causa de você. Desculpa falar. Mas às vezes você é o canal que está impedindo o seu filho de conviver, de experimentar Jesus. Não é terrível? Tu, uma mãe e um pai impedindo. Fecha parênteses. Então, assim, gente, esse não é um exemplo meu. Esse é um exemplo de Jesus. Jesus, ele orava. Mas ele só orava? Jesus era uma máquina. Ele orava. Gastava tempos e tempos escutando o que o Pai dizia. Quando ele saía dali, ele agia. Pregava, ensinava, curava, fazia milagres. Mas ele não ficava, não, eu só vou orar. Eu só vou orar. Não, Jesus orava, escutava o Pai e depois agia. Então esse não é um exemplo que eu estou dando. Esse é um exemplo de Jesus. Era isso que ele fazia. E é isso que a gente tem que fazer. Então, pais, sejam os maiores exemplos dos seus filhos. E para os casados a mesma coisa. Ganhar o marido em silêncio, como tem lá na Bíblia, não é fazer nada. Tem mulheres que pensam assim, não, a Bíblia diz que eu tenho que ganhar meu marido em silêncio. E aí eu vou ficar fazendo nada. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que você tem que ganhar seu marido em silêncio, com atitudes de Cristo para com ele. Você tem que ser Cristo dentro da sua casa, mulher, você tem que representar Cristo, mas você não tem que estar batendo boca, você não tem que estar insistindo para ele aceitar Jesus, mas você tem que ter uma carta viva dentro da sua casa. Isso é agir. Amém? E o outro ponto é orar pelos inimigos. Quem aqui gosta de orar pelos inimigos? Tudo isso é a sua geração. Amigos,
colegas de trabalhos, vizinhos, né? Familiares e os seus inimigos. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 5. Mas eu lhes digo, amém, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Gente, se tu ora só pelas pessoas lindas, queridas, que tu queres ganhar para Jesus, amém, isso também tem que ser. Mas se tu não inclui as pessoas que te perseguem, se tu não inclui nas tuas orações os teus inimigos, as pessoas que realmente tu é injustiçada por elas, o que diferente Jesus está dizendo, tu está fazendo? Deixa eu te dizer, nada. Porque orar pelos familiares é gostoso até. Jesus alcança minha mãe, Jesus alcança meu pai, Jesus alcança meus irmãos. A gente chega a hora com esperança, né? Agora, ora por aquele abençoado que está te perseguindo. Jesus, tu sabes, né, Jesus, o que eu estou passando lá. Eu coloco aquela pessoa, encontre aquela pessoa, ame aquela pessoa, eu abençoo fulano, cicrano. Não é mais difícil? Digam isso, não é mais difícil? É mais difícil, por quê? Porque nós, seres humanos, pouco nos importamos com as pessoas que nos fazem mal. Às vezes a gente quer até desejar o mal, que está errado. Então, gente, orar pelos nossos inimigos é um exemplo, né, de Cristo em você. A gente só consegue fazer isso se a gente estiver cheio dele. Porque se tu estiver cheio de si, tu não consegue orar pelas pessoas que te perseguem. Eu lembro que em ambiente de trabalho é um campo de batalha, né? Meu Deus do céu, nós somos tentados toda hora, misericórdia. E eu lembro que tem uns abençoados assim no trabalho, que eu digo, meu Jesus, tenha misericórdia de mim. E eu já cheguei em casa assim, meu Deus, o marido que sabe, né? Que o marido que sabe que é o ouvido da gente, né, mulher? Porque quando a gente chega em casa para contar as mazelas do trabalho da gente, olha, meu, aconteceu isso, e aconteceu aquilo, ele faz, vamos orar. Bom é você casar com homem sábio, viu? E aí eu disse, meu Deus, tinha uma abençoada, minha gente, ela me perseguia, me persegue, sabe? E eu disse, meu Deus, tem misericórdia de mim. Só que aí eu comecei a orar por ela. E eu comecei a botar ela nas minhas orações. Comecei a mandar versículos para ela. E eu dizia, tome, querida, segura aí. E assim, hoje em dia, ela continua a mesma coisa. Vocês pensavam que eu ia dizer ao contrário, né? Mas hoje em dia ela continua a mesma mulher. Só que meu coração não sente mais nada. Hoje mesmo, aconteceu uma situação e eu disse, oi, querida, te amo, é assim mesmo. E eu disse, meu Deus, não me fere, não me machuca. Eu não consigo ficar mais irada. Não me iro mais, impressionante. Porque eu comecei a orar e abençoar aquela pessoa. E eu disse, Deus, eu abençoo, Deus, eu abençoo. Toca a vida daquela mulher, toca Jesus. Então, hoje em dia, no meu coração não tem mais nada. Quando acontecem situações, está super resolvido. Então, pessoas que realmente você está ali sendo injustiçado, perseguindo, você ora intensamente para aquela pessoa. Porque é isso que Jesus iria fazer. Amém? E também pelas pessoas que não conhecem Cristo, né? Você não precisa estar orando só por aquela pessoa que você conhece. Às vezes Deus pode colocar você para orar por pessoas ímpias. Pessoas que não conhecem, que você nunca viu e Deus levantar. Quem aqui, Deus já colocou uma pessoa que você nunca viu na mente e para você orar? Eu mesmo já tive. Né? Nunca tinha visto, meu Deus, e Deus me colocou uma pessoa, um nome de uma pessoa, e eu comecei a orar por aquela pessoa. Eu não sabia se era cristão, se era ímpio, não sabia. Então você pode ser canal de bênção também para orar por pessoas que nem o conhecem, Jesus. E você realmente ser esse canal. Gente,
tudo isso que eu falei aqui, né, sobre orar e alcançar a sua geração, isso só vai poder realmente você conseguir fazer isso se você estiver buscando o Senhor no teu tempo secreto. Se tu não tiver, tu não consegue. Às vezes tu só consegue orar por ti mesmo. E olha lá, talvez pelos teus familiares. Mas todo esse conjunto de geração para ganhar para Cristo, só se tu tiver íntima com Deus e crescer em oração. E para a gente realmente, eu quis fechar com esse tema aqui, o quarto ponto. Orar e vigiai. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos orando por Deus e o mundo, por familiares, por amigos, por tudo, mas a gente não está vigiando. E aí é onde a gente cai, porque a gente precisa vigiar nosso coração. Veja lá o que Mateus 26, 40 a 41 diz. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. Aí Jesus fala assim, presta atenção. É fácil querer resistir à tentação. É fácil, viu? Você pode se revestir aí e dizer, eu consigo. Difícil mesmo é conseguir. Na Bíblia, Jesus fala justamente isso. Ó, é fácil. Ah, eu consigo resistir. Ah, eu consigo. Difícil, Jesus diz, é tu conseguir. Como tu consegue? Através da oração. Se revestindo de quem Ele é, revestindo de Cristo. Deus me ajude. Deus, eu tenho essa tentação. Por que eu estou falando isso? Porque se você não orar, não vigiar a sua vida, tu não vai alcançar ninguém, meu irmão. Ninguém vai ver Cristo em você. Tua família não vai ver Cristo. Ninguém. Então, quando Jesus está falando isso aqui, Deus me colocou em 2 homens. Eu já estou terminando, viu? Deus colocou em 2 homens. Bem diferentes. Pode passar. Judas, ele não vigiou. E morreu. Lucas 22, 3 diz assim. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas andou com Jesus, gente. Caminhou com Jesus, comeu com Jesus, viveu com Jesus. Talvez falava igual a Jesus, porque andava com ele. Mas não vigiou o coração. Não vigiou o que estava tentando ele. Às vezes, cada um aqui tem uma tentação. Qual é a tua? É essa que tu tem que vigiar. Tu tem ira fácil? É essa. Tu já tinha pecado de pornografia? É essa. Eu não sei, cada um aqui tem uma área que tem que vigiar. Porque não adianta tu estás orando, buscando, lendo a Bíblia, porque Judas andou com Jesus. Mas se tu não vigiar, quantos aqui, meu Deus, eu me coloco às vezes, tem hora que eu digo, meu Deus, vigie meu coração. Para eu não cair nessa área de novo. Tem áreas que a gente tem que estar ali, ó, vigiando. E Judas, ele andava com Jesus, mas talvez no coração dele tinha essa área. Ele não cuidou, ele não orou por aquilo ali, ele não pediu ajuda. E Satanás veio e pegou ele. Já Pedro, pode passar outra. Pedro, ele não vigiou em uma área lá. Mas ele olhou para Jesus. Lucas 22, 31 diz assim. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, Pedro, fortaleça os meus irmãos. Pedro caminhava com Jesus também. Mas Jesus sabia que Pedro não tinha se convertido ainda. E que Satanás ia lançar uma para ele e que ele ia cair. Mas preste atenção, quando Deus me falou isso, Deus disse assim, nós somos tentados,
em algumas áreas, cada um em diversas áreas. Mas, se você está ali buscando, orando, se revestindo dele, e se seus olhos estão fixos em Jesus, você vai conseguir. Porque Pedro, a gente já está terminando, lá em Lucas 22, 61, 62, diz assim: Jesus voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Essa situação aqui, gente, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Quem lê mais um pouquinho anteriormente. E aí ele desabou. Por quê? Porque ele negou o Senhor. Mas Jesus já sabia que isso ia acontecer, porque ele não era convertido ainda. E ele disse: Pedro, quando tu se converter, ajuda teus irmãos. E aí, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha lhe dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Gente, vocês podem imaginar esse olhar de Jesus para Pedro? Vocês podem imaginar? Porque eu acredito que, assim, essa é a minha visão. Naquela hora, Pedro se converteu. Porque Jesus estava saindo, voltou, olhou para Pedro, e ali Pedro chorou amargamente. E quem foi Pedro? Se você ler a Bíblia, um homem inspirador. Agora preste atenção, Pedro negou Jesus. Ele não vigiou áreas no coração dele. Mas não tem problema, logo em seguida, ele olhou para Jesus. E a partir do momento quando você olha para Jesus, aquele olhar de amor não foi um olhar de condenação, não foi um olhar, sabe, que Jesus massacrou Pedro. Não, foi um olhar: Pedro, eu te amo. Eu sabia que você ainda precisava se converter. Mas agora, não tire os olhos de mim. E Pedro se manteve fixo. O pessoal do louvor pode subir. Eu queria dizer que quando eu vi isso aqui, nós podemos resistir a todas as tentações do diabo. Gente, tudo que o diabo lançar na sua vida, você pode resistir. Em Cristo, buscando, orando, no secreto, confessando. Coisas que você é tentado, confessando para o seu discipulador, para o seu líder, para os seus pastores. Não caindo nas ciladas de Satanás. A pastora pregou aqui sobre as batalhas espirituais. E isso não... Se você caiu, meu irmão, olha, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Se você caiu nas tentações de Satanás, hoje volta teus olhos para Cristo. Olha para Ele, assim como Pedro aqui olhou para Jesus. Olha para Ele e diz: Jesus, eu nunca mais vou tirar os olhos de Ti. Porque se você realmente se converter, nunca você tirar os olhos dele, você vai ganhar sua família, seus amigos, seus parentes, todo mundo que você realmente colocar em oração. Amém? Então eu queria orar, por vocês, por mim, porque essa palavra não é só para vocês, a palavra é para mim. Nós temos que vigiar nosso coração. Amém? E deixa eu perguntar aqui. E eu queria cantar aqui só um louvor, para que você que tem um coração, que queira alcançar seus familiares, queira alcançar essa geração, fique em pé. Eu sei que Deus, Ele quer fazer isso, mas Ele quer contar com você, amém? Ele quer que você se levante em oração, Ele quer que você se levante, no secreto, buscando. Pai, em nome de Jesus, Pai, toca a tua igreja para ser uma igreja que possa orar
mas também escutar a tua voz, vigiar, agir, para que suas famílias sejam alcançadas, para que seus amigos sejam alcançados, Pai. Oh, Jesus.